Bom dia a todos. Eu vou apresentar esse trabalho juntamente com a Andressa, e o nosso capítulo vai falar de educação contemporânea, aprender, ensinar e evoluir. Pode passar aí. Então, primeiramente, aqui o impacto das tecnologias digitais. Então, como todos sabemos, vivemos uma transformação profunda, né? Que é provocada pelas tecnologias digitais. Então, não se trata apenas de novas ferramentas, mas de uma mudança, na lógica da produção e circulação do saber. Como bem coloca os tópicos ali, então, a educação ela está imersa nas transformações da era digitais. E, juntamente com isso, as tecnologias não mudam apenas os meios, como eu falei, mas a lógica da produção e circulação do saber. Então, no próximo slide, a gente já traz uma citação de Gomes, né, 2015, onde ele escreve que essas mudanças não devem ser vistas apenas como um avanço tecnológico, mas como uma reconfiguração das práticas sociais, culturais e cognitivas que impactam diretamente o ambiente escola. E, juntamente, já no slide 3, a gente traz as novas formas de aprender. Então, a aprendizagem, ela não se torna mais ativa, colaborativa, a aprendizagem, então, se torna mais ativa, colaborativa e personalizada. Então, hoje, nos dias de hoje, ela já é assim, né? Ela é mais ativa, colaborativa e personalizada. Então, os estudantes têm acesso a múltiplas fontes de conhecimento e aprendem em diferentes espaços. Então, isso automaticamente isso vai exigir novas competências, como a autonomia, o pensamento crítico e a autoaprendizagem. No próximo slide, a reconfiguração do papel da escola. Então, a escola precisa ir além da simples transmissão de informação, como a gente aprendeu muito nesse decorrer aí das disciplinas do mestrado, né? Ela deve ser um espaço de experiências, de criação e de sentido. A tecnologia, por si só, ela não garante a inovação. É necessário repensar currículo, método, as metodologias, né, e avaliação. Então, nesse sentido, o professor assume o papel de mediador cultural, facilitador e inspirador, com sensibilidade pedagógica e compromisso ético. E aí, Kensky reforça isso, que o mais importante do que as tecnologias e os procedimentos pedagógicos mais modernos são a capacidade de adequação do processo educacional aos objetivos que levam as pessoas ao desafio de aprender. Bom, a cybercultura, então, ela entra como, a gente olhando ela, então, como aliada dentro desse processo. As tecnologias, elas podem, sim, então, favorecer o protagonismo estudantil e a interdisciplinaridade. A cultura digital, ela pode promover colaboração, horizontalidade e diversidade. Então, por meio da tecnologia, da cybercultura, tem os riscos, como a Charlene estava comentando, né? Ela por si só não garante, mas ela usada de forma intencional, de forma realmente direcionada dentro do processo de aprendizagem, ela pode sim, então, favorecer esse protagonismo e realmente essa colaboração, essa interdisciplinaridade, então, entre colegas, entre outras disciplinas, entre outros meios também. Porém, nós temos também desigualdade e riscos, né? Então, um dos grandes desafios dentro dessa questão da cybercultura na educação é os desafios do acesso da exclusão digital. Então, nós sabemos, né, principalmente também aqui na realidade do Brasil, nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso, né, ao meio digital,
E entra também na questão do letramento digital, né? Então, nós temos dados do INAF de 2024, onde eles mostram que apenas 10% da população é considerada proficiente digitalmente. Então, grande parte da população, com esse dado, a gente vê que ou não tem acesso, ou tem acesso, mas não sabe utilizar aquilo de uma forma adequada, não sabe utilizar as tecnologias e todo o potencial, né, digamos, do que aquela pessoa pode ter acesso. É o que Postman fala também lá em 1993, onde ele critica o tecnopólio educacional. Dentro disso também a gente reforça a necessidade, então, de ter uma formação docente crítica e contínua, e a importância do letramento digital para os educadores e para os estudantes. Como a gente até conversou aqui ao longo da disciplina, né, em vários temas que a gente foi vendo, muitas escolas, educadores, eles até têm, né, o acesso, como eu comentei, a essas questões digital, mas às vezes o professor não tem o preparo, ele não tem o preparo mesmo, não tem um curso, né, alguma capacitação para que ele realmente possa utilizar essa tecnologia de uma forma intencional com os alunos. Assim como os alunos, os estudantes podem também não ter esse preparo, não ter realmente esse letramento digital para poder utilizar aquela plataforma da forma correta. Os caminhos, então, dentro disso para a transformação, nós acreditamos que seria, então, a criação de ambientes mais vivos, abertos e conectados com os sujeitos, superando a lógica da memorização e do controle, né? Como já dizia Freire lá em 1986, a educação como ato de esperança, crítica e construção coletiva. A era digital ela impõe novos desafios e novas possibilidades, e transformar a escola é reinventar sua cultura, sua prática e os seus sentidos. Então, não basta, como a Charlene comentou inicialmente, a gente simplesmente aplicar a tecnologia. Então, além de ter a tecnologia, de aplicar a tecnologia, tem que ter esse preparo e tem que ter realmente essa mudança, essa transformação profunda na escola, reinventando então a cultura, a prática, os sentidos, tudo isso junto com a questão da tecnologia e da era digital. Porque muitos acabam falando, sendo contra a tecnologia e tudo mais, mas nós estamos na era digital, a inteligência artificial veio com tudo, né, mais recentemente, a generativa. Então, nós acreditamos que é algo que a escola tem que se adaptar e tem que incluir, e trazendo, então, dessa forma, a educação de uma forma mais esperançosa, crítica, e como uma construção coletiva dentro desse meio. Nós afirmamos, então, que essa transformação, ela não é simples, tampouco ela é linear, mas ela representa uma condição que é essencial para formar os sujeitos que sejam capazes de compreender e de intervir no mundo com lucidez, sensibilidade e também compromisso. Aqui deixo, então, as nossas referências que nós utilizamos no nosso artigo. Obrigada.